Bom, então logo ele sai da Comissão Geológica de São Paulo, ele vai para o Serviço de Terras e Minas da Bahia, onde inicia uma nova fase profissional e científica voltada aos estudos geológicos das regiões diamantíferas, manganesíferas e até mesmo petrolíferas, né? No período em que são publicados dados sobre o manganês de Nazaré, na Bahia, notas geológicas sobre o estado como um todo, né? E os primeiros diamantes do estado da Bahia. Ele participa dessa fase em um período muito curto, né? Apesar do convite ser para ele, teria carta branca, né? Ele foi para a Bahia um pouco mais liberto daqueles problemas de São Paulo. E em 1906, a mesma pessoa que o convidou para a Bahia, né, que era o ministro Miguel Calmon do PIN e Almeida, termina o convidando para criar e organizar o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. Então, foi muito boa essa fase no qual ele passou pela Bahia, porque logo o impulsionou para ser criado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, que veio a ser, então, o nosso primeiro serviço geológico e notadamente de um valor histórico muito grande, né? Contando aí com o apoio do ministro da Senhora Agricultura e Viação e Obras Públicas, né, desse governo. Bom, no Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil é então feita a execução de um programa de geologia e paleontologia visando o país inteiro, né? E ele tinha todo um trabalho também de orientar pesquisadores e sistematizar trabalho com outras instituições do Brasil. Então era uma centralização, digamos assim, mas com bastante abertura para que as outras unidades do país pudessem, junto com ele, imaginar e traçar os rumos de uma atividade mais sistemática no país. Então foi feito, na época, as primeiras sondagens para carvão no sul do Brasil, um reconhecimento fossilífero no Paraná e Santa Catarina. A questão da paleontologia está sempre presente no trabalho dele, né? A petrografia do embasamento cristalino aqui no Rio de Janeiro, foi desenvolvido muito a petrografia do estado do Rio na época, e imediatamente depois vem a se beneficiar de todo esse trabalho inicial. Estudo das jazidas de ouro, manganês e ferro em Queluz, ouro preto e sabará. Ficou muito conhecido esse queluzito, esse protominério, com ouro, manganês e ferro, na divisa do estado do Rio com São Paulo, cidade de Queluz. Estudos geológicos na Bahia, Sergipe e Alagoas, já que estudos certamente mais sistemáticos, né, com mapeamentos geológicos, mas não mais assim de forma expedita, não mais assim soltos, né? Ele estaria aí usando toda a sua experiência anterior no Brasil, né? Essa é uma fase considerada a sua fase científica mais notável, né? Novamente reconhecimentos geológicos nas margens do Rio São Francisco. E o São Francisco, ele participou de uma comissão, acho que hidrológica, hidrográfica do São Francisco. Houve um estudo que ele participou muito com pesquisadores estrangeiros, que foi o estudo da glaciação permiana no sul do Brasil. Essa glaciação permiana de mais ou menos 250 milhões de anos é considerada hoje o análogo. Aliás, a extinção permiana, eu estou confundindo, a extinção permiana de 252 milhões é considerado um análogo da situação que estaria ocorrendo hoje, com relação ao problema do CO2, etc. Bom, foi feita uma compilação do primeiro mapa geológico do Brasil, também dessa época. Então foi o legado sistemático do SGB. Ele ficou 8 anos à frente do SGMB, onde pôde reunir ex-discípulos e resultados de pesquisas anteriores, vivendo aí a sua fase científica mais notável.
Foi esse extrato que eu gostaria que eu pude fazer em homenagem a esse dia. Considero de suma importância a gente manter manter viva, né, esse legado, esse trabalho. Eu acho que algumas coisas a gente pode ver que talvez não evoluímos muito, né? E aprender com essa experiência rica que ele deixou para a nossa geologia, considerado o pai da geologia brasileira, que certamente será ainda de grande importância para as gerações de futuro. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Ribamar. Antes de passar para as perguntas e passar a palavra aqui para os nossos espectadores, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: o nosso amigo Nelson Meirim, geólogo da GeoRio, nos telefonou pedindo desculpa por não poder estar presente, um probleminha de saúde, problema no joelho, e ele tem que ir para o campo amanhã para fazer uma vistoria. Então ele está acompanhando o evento na Web TV do Clube de Engenharia. Então, um nosso abraço para o Nelson, que por sua vez também pediu para externar aqui aos presentes o abraço dele para todos que aqui estão. É isso aí, Nelson, continua aí prestigiando o nosso trabalho, e quem sabe no evento sobre o HART você possa estar aqui presente com a gente. Bem, eu gostaria de, juntamente com meu amigo Ribamar, passar para vocês algumas publicações que têm muito a ver com a vida e a obra do Derby. Uma delas que eu trouxe, minha, é justamente sobre o centenário. 1951, houve, presta só um minutinho aqui, o centenário, houve, né, essa obra aqui, retratando todo o trabalho feito pelo Derby. Era o centenário, 1951. E aqui nós temos várias pessoas proeminentes da época falando, cada um pouquinho. O Derby do Museu Nacional, Emmanuel Martins, a apresentação inicial, Alberto Ribeiro Lamego, depois temos Eusébio de Oliveira, o Matias Roxo, o Derby paleontólogo, enfim, o Djalma Guimarães, falando do Derby petrógrafo, e por aí vai. Foram várias pessoas eminentes, geólogos, paleontólogos, geocientistas de modo geral, cada um na sua área, falando e demonstrando a grande versatilidade. O Corvelo, o professor Walter Corvelo, sobre o Derby e os meteoritos, lembrando que a vinda do Bendengó para o Rio de Janeiro, para o Museu Nacional, se deve, em grande parte, ao trabalho de persuasão que o Derby exerceu sobre o imperador, que estava em Paris, e o Derby insistiu, escreveu, dizendo que, olha, é importante, está se perdendo esse monumento, né, esse meteorito, um visitante do espaço, lá no interior da Bahia. Uma primeira tentativa acabou caindo dentro do rio, e estava se perdendo, estava ficando já coberto pela água, por terra e tudo mais, e era importante tentar tirar. E aí o imperador deu ordem para que fosse feito então o transporte lá do interior da Bahia até o Rio de Janeiro, que foi feito com muito sucesso, apesar, né, de ter sido, como falou aqui o Ribamar, uma verdadeira odisseia ou coisa parecida. Quer dizer, eu acho, não sei até porque até hoje não houve um filme mostrando esse transporte, que se fosse nos Estados Unidos ou um outro país da Europa, já teria sido transformado em filme, série, minissérie e tudo mais. Mas aqui no Brasil, não sei porquê, esquecem muito desse tipo de coisa. Foi brilhante o trabalho, e por isso o Bendengó está no Museu Nacional, está lá em exposição, né? Para quem quiser visitar o museu, está bem na entrada, e fragmentos desse meteorito ainda podem ser encontrados lá no Rio Bendengó, no interior da Bahia, e também e no mundo inteiro existem amostras, né? E uma réplica que foi feita quando chegou aqui no Rio de Janeiro, em madeira, que está lá no Museu de la Découverte, lá em Paris,
né, e que foi uma réplica feita em madeira exatamente nas mesmas dimensões do meteorito, de 5 e tantas toneladas, sendo a maior parte de ferro e com um pouquinho também de níquel. Então é uma riqueza muito importante aqui para o nosso país. E o DERB, além de ter feito esse trabalho de persuadir o imperador, também fez um trabalho científico a respeito desse meteorito. Então, eu vou passar para vocês, darem uma olhadinha. Isso aí foi do centenário. Depois o Pierluigi Tosato fez um outro sobre o sesquicentenário, em 2001, não é isso? E também tem um outro trabalho que é sobre as fotografias da época do DERB, que também é do Tosato, né? Então, um pouquinho, tem muito mais coisas escritas sobre ele, mas a gente trouxe um pouquinho para uma demonstração muito rápida do valor desse grande cientista, que eu considero brasileiro, apesar de ele ter nascido nos Estados Unidos, mas lembro que ele só foi novamente aos Estados Unidos, acho que 2 vezes depois que ele veio ao Brasil para a Comissão Geológica do Império. Ele ficou aqui, residiu, se tornou brasileiro, acabou se naturalizando, mas uma coisinha que o Ribamar não falou, provavelmente ele optou por não falar, mas eu faço questão de dizer. DERB morreu em 1915. Tá? E por quê? Ele cometeu suicídio. Ele morava sozinho no Hotel dos Estrangeiros, no Catete. Aliás, não foi só ele que suicidou-se no Catete, né? Getúlio Vargas também. Então, DERB, ele morre em 1915, suicídio. Alguma coisa amorosa? Não. Ele simplesmente ficou muito magoado com o tratamento que lhe foi dado por um dirigente, um ministro, provavelmente, a quem ele foi pedir verbas para o serviço geológico. E as verbas foi negada, né? Esse apoio foi negado. E ele, então, voltou desgostoso e acabou, durante a noite, cometendo suicídio com um tiro na cabeça, um tiro no ouvido. Então, ele diz a lenda que, quando ele estava saindo da sala da autoridade, ele teria se voltado e viu que essa autoridade estava lhe dirigindo pelas costas de uma banana. E isso teria sido o que motivou ainda mais o desgosto, né? Então é um grande cientista brasileiro naturalizado que sacrificou a vida por o desgosto em função do maltrato pelos nossos dirigentes. Já tinha acontecido na Comissão Geológica do Império, né? Mesmo assim ele ficou aqui tratando da coleção, não voltou para os Estados Unidos. Depois teve problemas em São Paulo e depois no Serviço Geológico, que acabou ele acabou se suicidando. Bem, eu vou agora então abrir para aqueles que quiserem acrescentar mais alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Thelma, a primeira, por favor. Como nós estamos gravando, além de ser ao vivo, há uma gravação que quem quiser pode depois solicitar para a Denise ou a Lenice, no 21º andar, uma gravação. É só trazer um DVD virgem e a pessoa pode obter então essa gravação do evento, como qualquer outro evento aqui no Clube de Engenharia. Thelma, por favor. Quero parabenizar a grande exposição que o Ilustre fez, e quero também, não só, como ele falou, o Dia da Geologia. Acho que, como ficou bem explicado, né, ele era muito também detalhado em relação à parte ambiental, social. Então isso, né, me deixou muito honrada e feliz por vê-lo, esse geólogo, né, mostrando também seu detalhamento na parte socioambiental. Era isso. Ok, Thelma, obrigado. Você queria falar alguma coisa, Ribamar? Realmente o trabalho dele foi um trabalho amplo, né? Ele interligava a geologia com outras áreas, né? A botânica, a antropologia, outras relações sociais. Então era bastante assim interligado o trabalho dele. Ele não via
não necessariamente só a geologia do ponto de vista econômico. Até disse que ele não era muito chegado nas questões da geologia econômica, porque ele interligava com as outras áreas de maior, digamos assim, de maior interesse científico e de uma maneira menos assim utilitarista, vamos colocar. Então, certamente a questão ambiental também ele foi um dos pioneiros, né? Eu gostaria de chamar aqui à mesa o subchefe da divisão técnica de recursos minerais do Clube de Engenharia. Eu não chamei antes porque ele não tinha ainda chegado. Meu amigo Aquino, por favor, dá uma chegadinha aqui. O Tomás Aquino, ele é um engenheiro de Minas da valorosa Ouro Preto, né, Tomás? E foi conterrâneo, amigo, muito amigo do professor Andrade Ramos, que militou durante muito tempo aqui no clube, hoje está afastado, motivo de saúde, mas foi também um dos professores da Escola Nacional de Geologia, o curso de Geologia da CAGE, que é pioneira, né, na formação de geólogos necessários para o desenvolvimento da Petrobras. Acho que tem gente querendo perguntar, mas antes, aqui os primos Latiger, aguardem um minutinho que eu vou passar a palavra aqui para o Aquino. Boa tarde, boa noite, prazer estar aqui e cumprimentos aí a ambos, o nosso grande palestrante e o chefe da divisão, Benedito Rodrigues, por esse evento, que é pena que parte do Clube de Engenharia não esteja presente. A importância é extremamente grande, basta gostar, interessar pelo assunto para enxergar essa importância, conforme foi mostrado e a Thelma ressaltou. Quero fazer apenas essa colocação. Primeiro, perguntar qual foi a data de nascimento do Deb. Eu cheguei um pouquinho atrasado. 23/7. 1851. Mas naquela época já se via como que tinha a vaidade e o egoísmo, não, o espírito destruidor das pessoas de destaque, porque o que foi relatado mostra isso, ele lutando para com uma visão extremamente mais avançada que todo mundo, cientificamente falando e nacionalmente falando, e no entanto aqueles com visão mais curta enxergando